Senhores, vamos iniciar a nossa sessão. O desembargador Kleber está aí nos auxiliando mais uma vez, ele é de fé. Já estamos tirando de pauta, adiando mais uma vez o processo que é o primeiro da Quinta Câmara, que era o quórum estendido, e porque a desembargadora Graça, que foi sorteada no lugar do desembargador Guerreiro, que disse que não poderia comparecer, também informou hoje que não pode comparecer. Então nós vamos ter, nós vamos ter de fazer um outro sorteio ao final da sessão para ver quem é o outro desembargador, que nós já estamos no terceiro adiamento consecutivo sobre esse processo. Então, vamos fazer um terceiro sorteio ao final para a composição de quórum. Eu acho que a gente tinha que ter, a Grace até propôs, desembargador Raimundo, desembargador Kleber, eu estou conversando com meus colegas lá da Comissão do Regimento Interno, que houvesse, igual nós fizemos na Corregedoria, desembargadores vinculados. Se o primeiro, o segundo e o terceiro, desembargador, então seria no automático. Tem esse primeiro desembargador, se ele não puder, vem o segundo, vem o terceiro. Evitaria-se, seria uma coisa predisposta, todo mundo teria conhecimento de quem estaria ali na cadeia de substituição. Mas o que vem acontecendo é que, com todo respeito a alguns colegas desembargadores, mas é nossa obrigação, e nós temos alguns desembargadores que toda vez se dão, não pode, não justificam isso. Eu tô com você, desembargador Kleber. Eu acho que realmente nós precisamos tomar uma providência e botar uma regra. Porque já está ficando. Eu venho, toda vez que sou convocado. Vossa Só Excelência vem. três que ficam eternamente em cama estendida. Só dois ou três. Os demais, toda vez, não pode, não pode, não pode. Mas é difícil isso. É isso. Bem, tudo bem, tudo bem. Não vai ter paz. Eu quero paz esse ano. Vamos, vamos ter. Já está chegando no final do ano, época de festividades religiosas e de comemorações. Vamos deixar para março a gente começar essa pancada aí. Bom dia, agradeço a todos os nossos funcionários que estão aqui com a gente, trabalhando como sempre, nos ajudando, a doutora Marileia, que está aqui sempre de prontidão aqui na nossa sessão, desembargador Kleber, desembargador Raimundo, e todos os funcionários que nos auxiliam aqui, sem exceção, com muito bom grado e satisfação. Vamos dar início então à sessão, aprovação da ata anterior, todo mundo de acordo? De acordo, presidente. Muito obrigado, muito obrigado. Então, tem um advogado presente aqui e como Presidente, antes Pois que não. Vossa Excelência Pois não. comece a anunciar os processos, agora mais formalmente, bom dia, Vossa Excelência, doutora Marileia, e o desembargador Kleber, que sempre, seu espírito público, vem colaborando com essa quinta e terceira Câmara de Direito Privado. Eu tenho aqui uns anúncios a fazer. O primeiro é retirada de pauta do processo número 1. É um agravo de instrumento, é da terceira Câmara de Direito Privado. Eu estou retirando de pauta porque faltou aqui ser feita uma convocação para a seguradora, que aqui se trata de um acidente, está em cumprimento de sentença e a parte está indicando que a seguradora tem que ser chamada ao processo. Por isso eu estou retirando de pauta. Número 1. Era seu processo, né, doutor? Então vai ter uma publicação de uma nova pauta. Não está só adiando, né, Edmar? O senhor está retirando Não, de eu estou pauta. retirando. Nesse caso, é preciso retirar. Tá certo? Aí então vai ter uma nova publicação de pauta. Tá bom? Eu agradeço aqui a sua presença. Tá. Bom Tá, dia. bom dia.
Barros, o terceiro processo de direito privado é da sua relatoria e temos uma advogada virtualmente presente. Pois não, Grace, por favor. É a apelação civil 0800 86515 de 2020. Apelante Banco Pan S.A., advogado Feliciano Lira Moura e outros. Segundo apelante Maria de Jesus Carneiro, advogado Maica Henrique Ribeiro dos Santos. Relator é o desembargador Raimundo Barros e o parecer do Ministério Público foi pelo conhecimento e desprovimento. Doutora Thaís Fernandes está na sala. Pelo Banco Pan. Muito bem. Então, o relatório, presidente, é o seguinte. As apelações cíveis, a primeira interposta pelo Banco Pan S.A. e a segunda por Francinete Alves de Castro, não satisfeitos com a sentença proferida pelo juiz de direito da Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão, nos autos da ação declaratória de nulidade de débito acumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta contra o Banco Pan S.A. Código dos autos que a consumidora recorrente propôs a demanda na origem visando ser ressarcida da cobrança de descontos indevidos em sua conta, referente ao empréstimo consignado reputado fraudulento. O juiz de origem julgou procedente a demanda, declarando a nulidade do contrato e condenando o Banco Pan à repetição de débito, bem como o pagamento de uma indenização por dano moral no valor de R$3.000. Conformado, o primeiro apelante requer a reforma da sentença, alegando em preliminar ausência de interesse por ausência de pretensão resistida, bem como requer o indeferimento da inicial por não terem sido juntados os estados bancários. No mérito, assevera que houve contratação válida do empréstimo impugnado e disponibilização dos valores na conta do consumidor, sendo observada a norma do artigo 559 do Código Civil, de forma que, na sua visão, não há hipótese de responsabilidade civil no caso em apreço. Em pleito subsidiário, requer seja determinada, em face da ausência de má-fé, a devolução dos valores na forma simples e redução do quanto indenizatório pelo dano moral. Por fim, aduz que deve ser acostada a procuração de justiça atualizada, vez que o patrono do consumidor patrocina causas múltiplas. Sob tais consideração, requer o provimento do primeiro apelo. Na segunda apelante, assevera que deve ser majorada a indenização por dano moral para o valor de R$10.000, que está em consonância com a razoabilidade e procedência dessa Corte de Justiça. Foram apresentadas contra-razões e a procuradora de Justiça, doutora Marileia, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos para negar provimento ao primeiro apelo e dar parcial provimento ao segundo apelo. É o relatório, presidente. Obrigado. Doutora Thaís. Doutora Thaís, eu queria que a senhora, prefeito, bom dia. Eu queria que a prefeita de registro declinasse seu nome completo, OAB, e a parte pela qual a senhora fará a sustentação oral, e em seguida a senhora pode prosseguir com a sua sustentação. Obrigado. Obrigada. É Thaís Fernandes Antunes, OBDF 41849, representa o Banco Pan. Excelências, nesse caso, estamos diante de uma analfabeta funcional que alega ter sido surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário decorrente, então, de um contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan, o qual ela afirma não ter firmado. No entanto, eu gostaria de ressaltar que o banco cumpriu o ônus probatório ao apresentar o contrato devidamente assinado, o demonstrativo de operação, no caso também o laudo pericial interno, e o comprovante de transferência bancária. No caso, o contrato ele é legítimo e foi lido em voz alta na presença de duas testemunhas devidamente identificadas. Além disso, ressalto que o filho da parte apelada é uma das testemunhas do contrato, que demonstra que a contratação foi feita de maneira transparente e de pleno conhecimento da parte autora. Então, alegar vício de consentimento ou fraude na contratação, quando o próprio filho da parte estava presente e é uma das testemunhas, parece contraditório, ao nosso ver, denota, então, má-fé.
Também ressalto que o Tribunal do Estado do Maranhão já afirmou tese de que a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil, que reforça a validade do contrato em questão. Então, portanto, diante dos elementos apresentados, ao nosso ver, fica claro que não há qualquer indício capaz de deslegitimar o negócio jurídico em questão. Então, por essas razões, o banco requer o conhecimento e provimento do presente recurso. Obrigada. Nós agradecemos muito a sua interferência nessa sustentação, que foi muito suave, o assunto é bem conhecido e a senhora foi bastante sintética e nós agradecemos essa sua intervenção sintética, mas que atingiu o âmago do assunto que a senhora queria tratar. Muito obrigado pela sua participação nesse julgamento. Doutora Mariléia, por favor. Excelência, bom dia a todos, né? Senhor presidente, desembargador Raimundo Barros, desembargador Kleber, excelentíssima senhora advogada, servidores. Aqui, excelência, o Ministério Público entende que essas duas testemunhas diretamente qualificadas, o contrato foi apresentado pelo banco, não foi devidamente apresentado pelo banco. O parecer foi meu, eu sempre tenho o cuidado de olhar sobre essas situações, porque as parcelas, nos proventos, foi promovido por ato exclusivo do banco. Então, nesse apelo do banco, foi desprovimento. E no outro foi parcial, porque a gente colocou só R$5.000. Foi só em relação a isso, excelências. Mas o contrato existe sim. E não está evado das validades jurídicas. Presidente, como já disse, essa matéria nós temos julgado aqui já centenas de vezes. O problema do contrato, que ele realmente existe. Ele está assinado aqui por duas testemunhas e com a impressão digital, que seria da consumidora, que também é recorrente. Só que não está assinado a rogo. Então, falta uma das formalidades do contrato. Além disso, o documento de transferência, que nós também sempre consideramos, que é esse recibo aqui tem só um recibo com os dados da consumidora, do favorecido e do banco. Não é um documento autenticado também que assegura que houve essa transferência. Seguindo essa nossa jurisprudência, eu estou considerando que esse contrato ele não preenche os requisitos, inclusive conforme o IRDR que foi aprovado aqui no tribunal, né? Eu estou negando provimento ao apelo do banco, e estou dando provimento ao apelo da consumidora, né? E vou fazer, até em homenagem ao Ministério Público, nos termos que o Ministério Público propôs. Então, seria nesse sentido, negar provimento ao apelo do banco, porque o contrato não preenche os requisitos previstos, está literalmente no IRDR, que ele tem que ter não só a assinatura das testemunhas, que são filhos, mas com todo respeito aos filhos, mas tem filhos também que não assegura nenhuma confiabilidade, ao contrário, às vezes os filhos é que induzem a determinadas, né, a determinadas assunção de obrigações sem necessidade, entendeu? Então eu estou reconhecendo que o contrato não é válido, estou negando provimento ao apelo do banco e dando provimento ao apelo da consumidora nos termos propostos pelo Ministério Público, é como voto. Eu queria só fazer um comentário aqui a respeito disso, do desembargador Kleber, que o desembargador Raimundo colocou, porque nós nos reunimos para chegar em um ponto comum aqui, para não ter discordância. E eu só queria, uma tese que eu defendo, que o analfabeto ele é hipervulnerável. Ele não tem compreensão do que é uma coisa escrita e sequer ele tem intelecto para entender a situação que ele está se colocando. Por isso é que
é exigido lá no 595, e é o que nós endossamos aqui. O 595 diz: pessoa analfabeta pode. Isso é decidido, né? Não, ela pode contratar, mas contratar como? Dentro do que diz o 595 do Código Civil. O analfabeto pode contratar, mas desde que tenha 2 testemunhas presentes no pacto e uma terceira pessoa que assina por ele. Que, em tese, essa pessoa está resguardando ele. Então, esses contratos de empréstimo, eles têm uma característica seca na lei. Ou é assim, ou não existe um contrato válido, como o desembargador Raimundo Barros diz. E eu vou me estender só mais um pouquinho aqui, porque eu fui estive em Brasília, no STJ, e eu coloquei isso lá, que todos falamos, eu falei aqui pelo tribunal, estava escrito, e ressaltei que isso nós não podemos abrir mão. Equivale muito, desembargador Kleber, e eu estou mais me dirigindo ao senhor e à doutora Marileia também, que o desembargador Raimundo Barros, nós tivemos esse diálogo várias vezes aqui, é que equivale o 595 na seara civil ao artigo 272A do Código Penal, que diz que a mulher com igual ou menor de 14 anos, ela é hipervulnerável. Não adianta o cidadão dizer: não sabia que ela era menor, não, ela era uma pessoa acostumada a sair com outras pessoas. Não interessa. Ela é hipervulnerável. O cidadão é condenado por estupro de vulnerável. E, para mim, esse 595, ele equivale, no direito civil, a proteção do hipervulnerável. O analfabeto ele não sabe ler uma placa de ônibus, ele não sabe ler nada. Como é que ele vai contratar? E o banco continua contratando, é o arrepio da lei. É uma coisa que me revolta muito, não por causa do abuso sobre o hipervulnerável. Então, me desculpe, mas eu fico revoltado quando eu vejo uma situação dessa. E, evidentemente, eu vou votar antes do senhor, porque eu já me falei demais aqui, eu vou acompanhar o desembargador Raimundo. Desembargador Kleber, por favor. Realmente, senhor presidente, não tem como discordar. Isso é uma coisa que está bem evidenciado. E tanto a manifestação de Vossa Excelência, como o voto do desembargador Raimundo Barros, eu acompanho as ideias, porque é a realidade. Então, negaram provimento ao recurso do banco, de acordo com o parecer do Ministério Público, limitando o dano moral ao valor de R$5.000, nos termos propostos pelo órgão do Ministério Público. Obrigada e bom dia a todos. Perdoe, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Desembargador Barros, é o 5, o senhor é relator, nós temos um advogado também na virtual. Pronunciar? Pois não. Grace, por favor. O número 5 da pauta é a apelação civil 080-8156-72-2017. Primeiro apelante, segundo apelado é Reginaldo Lima Moraes. Advogado Jimmy Deglisson Silva de Souza. Primeiro apelado, segundo apelante é Togamar Cortez de Abreu. Advogado Reis Fábio de Oliveira. O relator é o desembargador Barros e o parecer do Ministério Público foi sem interesse. Esse processo foi adiado na semana passada a pedido do advogado deferido pelo relator. Quem pediu a sustentação é o doutor Gustavo Rodrigues e ele está na sala de vídeo. Muito bem. Presidente, o relatório é o seguinte: são 2 apelações cíveis interpostas por Reginaldo Lima Moraes e Togamar Cortez de Abreu. Ambos não ficaram satisfeitos com a sentença proferida pelo juiz de direito da 2ª Vara Civil da Imperatriz, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelo primeiro
em face do segundo, que julgou parcialmente procedente os pedidos. O juiz de base julgou assim parcialmente procedente para condenar o réu a ressarcir ao autor R$ 1.200 por danos materiais e com as correções naturais, né? Além de R$ 5.000 a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ e correção monetária contada a data da sentença. E ainda custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Nas razões recursais, o primeiro apelante pugna pela majoração do quanto indenizatório, face à injustificada agressão que teria sofrido por parte do réu. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja aumentada a indenização para o patamar de R$ 30.000. O segundo apelo é no sentido de requerer o deferimento de justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das verbas recursais, além de pugnar pela redução do valor fixado a título de danos morais. O autor foram apresentados contra as razões de ambas as partes e os autos foram remetidos à Procuradoria, que, em seu parecer sobre o tema, assentiu pelo conhecimento, deixando, porém, de se manifestar quanto ao mérito. É o relatório. Muito obrigado, senador Barros. Doutor Gustavo, por favor, para efeito de registro, seu nome completo, AB e a parte pela qual o senhor vai fazer a sustentação. E, na sequência, o senhor pode prosseguir. Bom dia, Excelência. Meus cumprimentos aos desembargadores, na pessoa do presidente, relator, representante ministerial, Gustavo do Nascimento Rodrigues, OAB 25124. Represento aqui o primeiro apelante, o senhor Reginaldo Lima Moraes. Pois bem, Excelências, o apelo do primeiro apelante se dá única e exclusivamente em face da quanto indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que não atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caso concreto. Vide as imagens da lesão provocada pelo segundo apelante, ao ID 2410-8255. Se tratam aqui de lesões graves, provocadas por um golpe de facão na região da cabeça do primeiro apelante, e que geraram enormes transtornos ao primeiro apelante. A indenização fixada no patamar de R$ 5.000 não está de acordo com os precedentes deste Tribunal de Justiça. Daqui já se tira a primeira razão para que seja majorado esse quanto indenizatório. Segundo, o juiz Lacor considerou para a fixação deste quanto que o primeiro apelante teria concorrido para a ocorrência do fato. E, data máxima vênia, foi um equívoco, porque a situação que o juiz Lacor considera como um ato que provocou, que desencadeou nessa situação, foi um leve toque no veículo do segundo apelante e teria feito com que o segundo apelante retornasse o vídeo lá do ID 2410-8254. Ele passa próximo ao primeiro apelante, o primeiro apelante se assusta, toca o carro dele e ele volta, retorna e já desce do seu veículo armado com um facão, na intenção já de realmente ferir o primeiro apelante. Podemos ver isso claramente no vídeo do ID já aqui citado. Então, trata-se de uma ofensa grave à integridade física do primeiro apelante, que poderia ter desencadeado na sua morte, inclusive. As fotos, as imagens juntadas aos autos, e inclusive colacionadas nas razões do recurso de apelação, demonstram isso. E, Excelências, quanto ao apelo do segundo apelante em relação à gratuidade de justiça, trata-se de um servidor público do Poder Judiciário, inclusive, que não se encaixa
no conceito de hipossuficiência para tais fins, que requer aqui de Vossas Excelências o indeferimento do pleito, inclusive a revisão e revogação, uma vez que ele foi deferido pelo juiz de primeiro grau. Então, considerando que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, nos casos semelhantes de lesão corporal, fixa a indenização por danos morais em patamar muito superior, requer a reforma da sentença neste sentido para fixar, majorar o dano moral para o patamar de R$ 30.000, ou, não entendendo assim, Vossas Excelências, seja majorado no quanto que considerarem, reputarem cabível ao presente caso. Satisfeito, Excelências. Agradeço, doutor, pela sua sustentação. O desembargador Raimundo Barros, por favor. Presidente, esse é um fato, digamos assim, além de grave, né, inusitado, né? Porque, como disse o advogado aí, o seu como é o nome do rapaz daqui? Togamar, ele passou de carro próximo desse seu Reginaldo. Não sei se o senhor Reginaldo, no susto, ou bateu no carro, alguma coisa assim com a mão, e aí ele parou o carro lá na frente do seu Togamar e já retornou com o facão. Ele deu um corte na cabeça do seu Reginaldo, isso está aqui documentado, com laudo, com fotos, que o rapaz levou 30 pontos. Então praticamente cortou da cabeça assim, até... Então o fato foi esse. Quanto ao fato, não tem nenhuma dúvida. O acontecido foi esse, está provado. Inclusive creio eu que deve ter a repercussão lá na área penal, né? Aqui é uma ação de danos. O juiz de primeiro grau, ele condenou R$ 1.200 em danos materiais, naturalmente foram para tratamento, né? Correspondente, e fixou mais R$ 5.000 de danos morais. O recurso do senhor Reginaldo, como já dito, não só aqui no relatório, mas o senhor advogado, desembargador Kleber, é para aumentar esse valor, enquanto o recurso do seu Togamar é para diminuir. Eu estou entendendo que pela gravidade do fato, eu estou aumentando essa indenização, não estou mexendo nos danos materiais, porque esses são comprovados por documento, mas eu estou aumentando para R$ 15.000, que eu acho que me parece mais equilibrado, mais razoável para as circunstâncias. Se Vossa Excelência quiserem consultar aí a documentação, né, vão ver que realmente foi um fato muito grave e desproporcional, inclusive, inclusive é um mau exemplo uma pessoa que é funcionário do Poder Judiciário, né, que salta de um carro apenas porque alguém passou perto do carro, ou por susto alguém tocou no carro, entendeu? Então já sai com o facão na mão, é uma predisposição a cometer um ilícito, como aconteceu. Então o meu voto seria nesse sentido. A parte dispositiva, né? Eu estou dizendo que conheço do primeiro apelo e dou parcial provimento, já que ele queria 30 mil, eu estou deixando em 15, e o segundo apelo eu estou negando provimento. Eu também estou afastando essa questão do pedido de gratuidade da justiça. Acho que as custas já até foram pagas, não são de valor alto, e pela função dele ele pode perfeitamente pagar. Então eu estou confirmando o indeferimento de justiça gratuita. É como voto. Desembargador Kleber. Senhor presidente, essa majoração também foi por mim feita, porque eu achei que a imposição de R$ 5.000 foi muito ínfima para eu presenciei não, eu olhei, realmente foi um corte muito profundo que veio desde aqui da raiz da cabeça até baixo,
Então, eu acho que realmente 5 mil reais é muito pouco. Então, eu concordo plenamente com os 15 mil reais. E com relação aos danos materiais, isso aí não tem o que ser discutido. É justamente aquilo que foi falado. Então, acompanho o voto do relator. Eu acompanho o voto do relator também. A situação foi muito violenta e a Justiça Civil, ela com essas punições, que eu acho que o valor está bastante módico para a situação, mas que serve para alerta. É uma punição maior do que o direito criminal, porque a pessoa vai pensar duas vezes. Para mim, esse cidadão tem um caráter violento, porque salta do carro com facão e ele desferiu um golpe na cabeça. Era para matar, não matou porque o outro tinha cabeça dura. Vamos fazer essa brincadeira aqui, porque ele não teve instâncias de somente intimidar, não é isso, desembargador Kleber? Se eu queria falar alguma coisa. Inclusive, no ano de 2021, eu fixei um caso similar 10 mil reais já a título de indenização. No ano de 2021, que até o desembargador Raimundo Barros citou no voto dele. Então, nós estamos já no ano de 2023, então 15 mil reais é realmente muito plausível. De acordo com o voto do relator, negaram o provimento de acordo com o voto do relator, negaram o provimento ao primeiro apelo, deu o provimento parcial ao primeiro apelo para assodar os danos morais, né, aumentar os danos morais, e negaram o provimento ao segundo apelo, por unanimidade. Exatamente. Doutor Gustavo, prazerzão, o senhor está aqui com a gente, todos os advogados são bem-vindos, essa Câmara gosta muito quando existe esse diálogo entre nós, julgadores e advogados, sempre nos leva a alertar. Muito obrigado. Um abraço, se o senhor quiser se retirar, fique à vontade. Bom trabalho a todos. Desembargador Barros, da terceira direito privado, nós temos 2, 4 e o 6. Os advogados, nenhum compareceu. Agora, só em detalhe do 6, foi que o senhor pediu um adiamento e ficou de trazer hoje. Todos que eu vou julgar agora é exatamente o número 6. Exatamente por isso, porque em razão de eu ter que fazer um exame aqui sobre uma informação que me chegou, eu adiei o julgamento. Sim. Como eu mesmo quem adiou, né, eu vou apresentar o voto agora. Então, o 2 e o 3... Retorno para a virtual. E o 6 nós vamos fazer o julgamento. Então, o 2 e o 3 retornam para a virtual. O 2 e o 4, em virtude da ausência dos advogados que pediram sustentação oral e não compareceram. Então, retorna para a virtual. E o desembargador Raimundo Barros, mesmo ante a ausência dos advogados, como pediu vistas, vai proceder ao julgamento em banca aqui. Foi não. Prossiga, desembargador, à vontade. Bom, conforme consta aqui na pauta, é uma apelação da senhora Maria Edna de Castro Cruz, com o seu advogado Wilkerson Romeu Lopes, e a apelada é o SPE Loteamento Residencial de Imperatriz Limitada, advogado Lucas Lima Rodrigues. Sobre esse loteamento, nós já julgamos também, acho que talvez uma dezena de ações, um pouco mais. A discussão que ela nos traz aqui no recurso é a seguinte, foi um contrato inicial de compromisso de compra e venda, né? E o que ela quer discutir é exatamente os juros que foram cobrados durante o pagamento das prestações, que são financiados diretamente pela empresa responsável aqui pelo loteamento. Então, nos juros não há nenhuma ilegalidade, nós verificamos aqui. São juros do mercado, normais. A outra discussão que nos traz aqui é exatamente aquela de quando há distrato se devolve qual o percentual do valor. E no caso, hoje o STJ já disse que é de 25%. Não há como fugir disso.
Então, eu estou dizendo que não há ilegalidade ou abusividade na adoção do IGPM para atualização monetária de débito, quando esse índice foi eleito pelas partes. Isso aqui é, inclusive, uma jurisprudência do STJ. Então, como a discussão é essa, e ela, digamos assim, pediu uma perícia, e nesse ponto foi por isso que eu adiei o julgamento, não há necessidade de perícia. Os juros estão previstos no contrato. Perícia não vai aqui ter relevância nenhuma para o julgamento. E o parecer da Procuradoria foi apenas pelo conhecimento, né? Não chegou ao mérito. Eu estou conhecendo do recurso aqui, mas estou negando provimento, exatamente por isso. Porque não há abusividade nas cláusulas, né? Os juros são contratados de acordo com o mercado de financiamento. Então não há nenhuma censura a ser feita, né? Dentro do que foi pactuado. Então eu estou aqui conhecendo, porque a sentença, por exemplo, lá no primeiro grau, ela disse: correta a sentença recorrida ao se posicionar pela inexistência da alegada abusividade e na incidência de juros anual de 6% ao ano, né? E mais, e corrigidos pela média do IGPM. Então não há nenhuma abusividade. Conheço e nego o provimento do apelo. É como voto, presidente. Eduardo Kleber. Eu também, aqui no meu, eu fiz referência justamente que não há abusividade das cláusulas, a razão pela qual eu acompanho o relator negando provimento. Por unanimidade, negaram o provimento a recurso e sem interesse do Ministério Público. Presidente, só um esclarecimento aí. O primeiro é o que está aguardando o julgamento de câmara estendida, né? E o segundo foi um que eu pedi vista. O voto é até da relatoria de Vossa Excelência. Esse eu estou trazendo a minha posição agora, porque na sessão que Vossa Excelência votou, Vossa Excelência negou o provimento ao recurso, né? E eu verifiquei, aqui se trata, meu desembargador Kleber, da demissão de um servidor público, né, da Polícia Civil, mas já com outros processos administrativos e um histórico muito negativo. Eu tive o cuidado de pedir vista exatamente porque se tratava de uma demissão. E é sempre um fato que tem uma repercussão muito grande na vida da pessoa. Mas não há nenhum reparo a ser feito aqui no voto de Vossa Excelência. Então eu vou acompanhar o voto do relator. É como voto. Também foi pelo improvimento, excelente presidente. Desembargador Kleber. E também acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Por unanimidade e de acordo com o parecer do Ministério Público, foram pelo desprovimento do recurso. Sim. Bom, quais são os dois processos que são meus, da quinta? Não. Senhores, só tem mais um processo que era da minha relatoria, a terceira de direito da Câmara, quinta Câmara. O advogado não compareceu, então eu estou retornando para o ambiente virtual. Então, Eduardo Kleber, eu só vou pedir rapidamente a sua permanência aqui para nós fazermos o sorteio daquele processo de quórum estendido, tá bom? Que a desembargadora Ângela permanece, mas a desembargadora Graça disse que não veio e não virá.
Então, então nós vamos, e não vai poder vir, na verdade, não veio e não poderá vir. Então nós vamos ter de fazer o sorteio, porque o desembargador Guerreiro também disse que não vai poder vir, não, nem na próxima, nem na próxima. Então vamos fazer o sorteio e vamos eliminar o desembargador Guerreiro e a desembargadora Graça desse sorteio, tá bom? Obrigado. Então vamos passar ali para a tela o sorteio. E agora eu imitando Marcelo, na tela o sorteio. Gente, mas olha, eu que fiz a sessão das câmaras civis. Posso? Só um esclarecimento aqui para não dizerem aí depois que teve fraude. Porque hoje, ainda na tela aqui, porque não foi tirado pelo tribunal, está desembargador Tairone, mas é o desembargador Gervásio que ficou no lugar dele, tá certo? Então, se for sorteado o desembargador Tairone, entenda-se que é o desembargador Gervásio. Tá bom? Obrigado. Vai. Na tela, desembargador Gervásio, que hoje ele é o clone do desembargador Tairone, na tela o sorteio, desembargador Marcelo fazendo cátedra aqui. Um abraço, desembargador Kleber, então, por essa participação. Eu quero agradecer, inclusive, ao desembargador Rogério, ao desembargador Barros, e que essa é a terceira edição, que na próxima nosso querido amigo desembargador Castro está de volta. Então, obrigado, estou sempre à disposição da Câmara. Até logo. Um abraço, desembargador Kleber. Obrigada. Mais uma vez agradecendo a todos, a doutora Marileia e a todos os nossos funcionários, o público virtual que esteve presente, os advogados e aos nossos funcionários, sempre solícitos. Dou por encerrada essa sessão, agradecendo penhoradamente o desembargador Kleber. Eu queria botar ele aqui presente toda vez. Raimundo, vamos fazer alguma política para trazer esse homem aí, para ficar... Um abraço, tchau, gente. Até logo. Até a próxima. Um abraço.